sabia que estava em algum tipo de espaçonave. Estava parado em meio a uma enorme área aberta sob um domo transparente, através do qual podia ver um campo de estrelas. Ele ainda usava seu uniforme de Capitão América e segurava com firmeza o escudo ao lado do corpo. Mas o sentimento de familiaridade terminava ali. Um momento antes, Steve estava conduzindo um exercício de treinamento para novos recrutas da SHIELD em uma das instalações de admissão comandadas por Nick Fury em Long Island. Um lampejo forte o cegara e ele se encolheu, pensando que algo havia dado errado com o equipamento de treino. Então, subitamente, ele não estava mais em Long Island. Steve deu uma volta completa, observando e analisando o que havia ao seu redor. A nave era enorme, do mesmo tamanho de um aeroporta-aviões da SHIELD, no mínimo. A área aberta onde Steve havia aparecido era cercada por uma parafernália de monitores e consoles, e nenhum deles se parecia com nada que a atual tecnologia da SHIELD ou Stark era capaz de produzir. Steve olhou para cima e através do domo mais uma vez, e viu os traços de uma enorme liberação de energia celestial se dissipando, multicolorida e avassaladora. Ele piscou com força. As estrelas acima não lhe eram familiares, e ele não via nenhum planeta próximo. Pelo que parecia, estava no meio do nada em um espaço galáctico. E não estava sozinho. Outros heróis haviam aparecido ao seu redor, e, pelas suas expressões, estavam tão confusos quanto ele. Automaticamente, Steve executou uma avaliação mental e atualizou sua estimativa de ameaças. 3 integrantes do Quarteto Fantástico estavam presentes: Senhor Fantástico, Tocha Humana e Coisa. Onde estaria a Mulher Invisível? Steve fez uma nota mental para lembrar-se de perguntar isso depois. O Homem-Aranha olhava ao redor cautelosamente, sua figura magra e uniformizada agachada ao lado da forma enorme e alaranjada de Coisa. Muitos dos companheiros vingadores de Steve também estavam lá: Gavião Arqueiro, Mulher Hulk, Homem de Ferro, Thor, Vespa Hulk e Espectro. Isso era uma boa notícia. Ele conhecia seu pessoal, sabia que podia contar com eles. Dos X-Men, ali estavam Noturno, Colossus, Lockheed, o dragão de estimação de Kitty Pryde, Wolverine, Vampira, Ciclope, Tempestade e Charles Xavier. Outra anotação foi feita no arquivo mental de Steve depois de avaliar o nível de ameaça, perguntar a Xavier o que ele sabia a respeito daquilo. Além de ser um telepata, Xavier geralmente tinha conhecimento das ameaças globais antes que qualquer um da SHIELD tivesse a menor pista do que poderia estar acontecendo. Quando Steve terminou a volta, notou alguém parado ali, destacando-se imponentemente: Magneto, o adversário mortal dos X-Men, também completamente uniformizado. Pela força do hábito, Steve quase atacou Magneto com o escudo, mas não era de sua natureza agredir um homem sem ser provocado. Magneto era o único inimigo ali, e ele parecia tão estupefato e confuso quanto os outros. Steve não lhe deu importância e começou a procurar algum ponto dentro de seu campo de visão de onde pudesse surgir um ataque. Havia muitos meios de sair daquela sala, portanto havia muitas maneiras de os inimigos entrarem, mas ele não percebeu nenhuma ameaça iminente. Nos primeiros segundos, quando todos faziam mais ou menos a mesma coisa que Steve, as perguntas começaram a surgir.
Como foi que nós? Onde estamos? Ah, entendi. Homem-Aranha disse, erguendo a mão. Estamos em algum tipo de nave gigante no espaço sideral. Ele disparou uma teia, que se prendeu a uma viga no alto, e tomou impulso para alcançar o domo transparente, fixando-se nele. Será que ele não pode simplesmente caminhar por aí, como um cara normal? Steve pensou. Mas deveria relevar isso, já que o Homem-Aranha era o mais jovem de todos ali, ou pelo menos é dessa maneira que ele agia, sempre insolente e exibicionista. O Senhor Fantástico, Reed Richards, parecia estar avaliando a situação, como se fosse um quebra-cabeça criado exclusivamente para ele. Era assim que ele encarava tudo, Steve se deu conta. As têmporas grisalhas e a abordagem pensativa, sem mencionar o vocabulário carregado de palavras que antigamente eram chamadas de pomposas, quase Thomas Van Bichardes o estereótipo do professor aloprado. Com exceção, é claro, de seus poderes, que agora estava exibindo. Ele esticou a cabeça e o braço anel painel de instrumentos mais próximo e o examinou. O restante do corpo e de seu uniforme, com o logotipo do número 4, circundado por um círculo branco, não se moveu. Pela milionésima vez, Steve se perguntou como o tecido azul do traje do Senhor Fantástico resistia a toda aquela elasticidade. Reed poderia receber uma bolada se patenteasse aquilo. Nenhuma origem identificável, ele disse, esses aparelhos parecem ser Chris Shears. Vou ter que dar uma olhada nisso logo. Vamos reunir os cientistas, Steve disse. Xavier? Banner? Alguma ideia de como foi que chegamos aqui? Ele estava olhando para o Hulk quando terminou de fazer a pergunta. Era difícil para Steve conciliar a mente de Banner presa em um corpo tomado pela raiva primitiva do Hulk. Em todo caso, Reed foi o primeiro a tentar responder. Teleporte, algum tipo de fenda dimensional, difícil dizer, considerou Reed. Isso é óbvio, Richards retrucou Hulk. Notando a impaciência na voz de Banner, Steve olhou para o Homem de Ferro em seguida. Tony. Não faço ideia, Homem de Ferro disse, passando o peso do corpo para a outra perna enquanto desviava o olhar. Reed é o perito aqui. Steve ergueu uma das sobrancelhas. Não era normal Tony Stark admitir que alguém soubesse mais do que ele sobre alguma coisa. Vamos montar alguns grupos e começar a explorar, sugeriu ele. Se isso é uma nave, é melhor descobrirmos como funciona. Vamos delimitar territórios para cada equipe. Espere aí, disse Homem-Aranha. Nós não estávamos juntos na Terra, então por que estamos todos no mesmo lugar agora? Nós fomos escolhidos para algum tipo de jogo de queimada galáctico. Quero dizer, eu estava terminando de fazer um sanduíche. Quem? Steve perguntou, olhando para a outra nave que se aproximava. Ela também tinha um domo de vidro, mas Steve não conseguia identificar as figuras lá dentro. Kang, o Conquistador. Gangue da Demolição. Homem Absorvente. Doutor Octopus. Homem Molecular. O Lagarto. Doutor Destino, Xavier ia relacionando lentamente, enquanto concentrava seus poderes telepáticos, talvez, mais alguns. Alguma coisa, outra mente, os está protegendo de minha investigação psionica. Bem aleatório, Homem-Aranha comentou.
Assim como nós. Só que malvados e feios. Ei, espectro, talvez você possa fazer seu lance de velocidade da luz, quem sabe dar um pulinho lá e voltar antes que eles notem a sua presença. Espere aí, Steve disse. Melhor não nos apressarmos. Não vamos começar uma luta antes de entender o que está acontecendo. E por falar em lutas, o Coisa disse. Concordo com Wolverine. O que este traste está fazendo aqui em vez de estar com nossos camaradas do outro lado? Ele apontou para Magneto, que estava afastado do restante dos heróis. O formato pedregoso de Ben Grimm se posicionou para a luta, e Steve viu que até mesmo Magneto teria problema se enfrentasse o Coisa. Eu também estou me perguntando por que fui jogado no meio de tipos como vocês, Magneto retrucou. Pessoal, temos um problema bem maior. Literalmente, Homem-Aranha disse, estão vendo? Ele apontou, e agora todos estavam perto o bastante para ver que a espaçonave lá fora não trazia apenas uma bela variedade dos seus inimigos humanos. Galactus estava entre eles, pairando sobre o resto das formas na nave. Aquela era uma nova categoria de perigo. Galactus era tão velho quanto o universo, e tão poderoso quanto um deus imaginado por qualquer civilização antiga. Ele vagava pelo universo em busca de planetas que pudesse consumir, sempre procurando uma maneira de saciar sua fome incontrolável. Ninguém naquele grupo de heróis era páreo para esse tipo de poder. Se eles tivessem que lutar contra os ocupantes da outra nave, e Galactus ficasse do lado dos oponentes, seria uma luta muito curta. Um problema maior, disse Ben. Hahaha. Charles Xavier. Sua mente alcançou outra. Não era a de algum de seus aliados nem de algum de seus inimigos. Uma consciência ambiente, um campo de pensamento e desejo, infundindo o espaço ao redor da ciência de sua presença. Xavier nunca havia sentido nada parecido com aquilo. Arrancado de casa em Westchester e jogado em uma nave estranha no espaço sideral, mesmo assim ele não sentiu medo. Em vez disso, teve a sensação do destino como uma pressão física, um peso em sua mente e alma. OSX-men estavam ali por uma razão. E iriam descobrir qual era na hora certa. Ele estendeu sua consciência e acessou, muito sutilmente, algumas das outras mentes ao redor. Elas também o sentiam, embora ele percebesse que estavam se esforçando para compreendê-lo. Nem todas estavam conscientes do que estava acontecendo. Xavier estava. Sentia-se ilimitado, como se o próprio ar que respirava fosse uma mensagem dizendo: sim. 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 Ele estava consciente da possibilidade de que as coisas eram possíveis ali de uma maneira que nenhum deles jamais teria sonhado que poderiam ser na Terra.
Não era apenas uma sugestão hipnótica da consciência que ele havia tocado. Xavier estava em total posse de suas faculdades mentais. Era um cumprimento. Ele se deu conta de que poderia ser algo novo ali. Algo mais do que o instrutor, preso como estava à sua cadeira de rodas. Ele poderia agir. Ali as regras eram diferentes. Todas elas. Ele não tinha ideia de como seriam diferentes, ou de quem havia feito com que fossem assim, mas aquela diferença era parte e parcela do modo como sua mente vivenciava a realidade daquele lugar. Coisas que não seriam possíveis antes pareciam absolutamente possíveis ali. Aquilo que havia sido tomado dele poderia lhe ser oferecido novamente. E se não pudesse, o que ele perderia tentando? Ao seu redor, OSX-men conversavam. Os Vingadores conversavam. Ex-membros do Quarteto Fantástico conversavam. Todos eles falavam em parar, e Xavier mergulhava cada vez mais profundamente em si mesmo, até alcançar um ponto no qual ele soube que tudo o que efetivamente desejasse seria alcançado. Xavier cedeu ao seu desejo mais apaixonado. Ele se levantou.